Então, gente, olha, eu vou fazer o cálculo da distância média para esse grafo. E já vou dizer para vocês é o seguinte, ó, se esse grafo fosse completo, né, quaisquer dois vértices tivessem uma aresta direta conectando os dois, né, a distância média seria 1, certo? E aí o que acontece, né? Mas não é o caso. Só que a gente já estudou esse grafo. A gente viu que tem vértices que distam entre si só uma aresta, vértices que distam duas e vértices que distam três. Então, já dá para você saber o seguinte, a distância média vai ser um valor entre 1 e 3. 3, aliás, é o diâmetro do grafo, né? Porque quaisquer dois vértices que você pegar, com 3 passos, no máximo, você conecta os dois, né? Até esse com esse, que é mais distante um do outro, né? E se você pensar esse com esse também, né? Você vê? Então, essa distância média, ela vai ficar entre 1, que seria a distância média do grafo completo, né? E 3, que é o diâmetro. E como é que eu vou calcular isso, né? Então, olha, essas distâncias, eu vou pensar em matriz de conexão, né? Se eu fosse montar uma matriz, eu montaria o seguinte, olha, eu vou até usar um editor de texto que eu gosto, que é o de Edit, né? Vou entrar até no desktop aqui, né? Desktop, eu acho até que eu falei para vocês, de Edit, e vou chamar assim, né? Distância média, dist média, né? Dist.m, né? Porque o m do Octave ele já é médio, né? Distância média. Então, eu vou escrever uma matriz de conexão aqui. M igual, né? Aí é o seguinte, na linha 1, aí assim, do nó 1 para o nó 2, do nó 1 para o nó 3, e assim vai, né? Do nó 1 para ele mesmo, né, eu ando 0 arestas. Para ir para o nó 2, eu ando uma. Para ir para o nó 3, eu já tenho que andar 3 arestas. Né? Aí, para ir para o nó 4, eu tenho que andar 3 também. E aí, para ir para o nó 5, eu ando 2 arestas. E para o nó 6, eu ando uma só. E para o 7 eu tenho que andar 2, né? Então, 2 arestas aqui. Ponto e vírgula. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma matriz triangular superior, tá certo? Porque esse tipo de matriz, como eu não estou considerando, né, grafo direcionado, esses conceitos não são para grafo direcionado, tá? Então, a parte triangular inferior da matriz seria a mesma coisa. Então eu vou trabalhar só com a parte triangular superior, que aliás é o que está na fórmula aqui, ó, né? Se bem que aqui você está pegando a matriz triangular inferior, sempre o I maior que o J, mas não tem problema. Você, como sendo uma matriz simétrica, você pode, né? E do 2, né? Do 2 para o 3, você vê que eu não faço 2 para o 1 porque já foi. Né? 1 para o 2, 2 para o 1 é a mesma coisa. Do 2 para o 3, eu ando quantos passos? Eu ando 3 passos. Né? Aí, do 2 para o 4, eu tenho que andar 2 passos. Depois, do 2 para o 5, eu tenho que andar 2 passos. Do 2 para o 6 é 1 passo. E para o 7 também. Aí eu vou completar com zeros aqui. E agora do 3. Do 3 para o 4. Você vê que eu não me preocupo mais com os índices menores do que o 3. Do 3 para o 4, eu tenho que andar um passo só. Para o 5, um passo só. Mas para o 6 e para o 7 são 2 passos. Né? Então eu já vou escrever direto. 1, 2, 2. Né? Aí eu completo com zeros, né? E aí eu vou pensar no 4 para frente. Do 4 para o 5, um passo. Para o 6, 2. Para o 7 é 1. Então, fica 1, 2, 1. Né? Bom, eu acho que eu vou precisar aumentar a luz, né? Porque
Tá um pouco ruim de ver, talvez agora seja melhor de ver, né? A luz da minha tela. Então eu vou completar com zeros aqui, ó, né? E agora eu tenho, né? Eu já estou na verdade, linha 1, 2, 3, 4, 5, né? Então eu estou pensando no vértice 5 agora. O vértice 5, para ir para o 6 e para o 7, é um passo e um passo. Então é um passo, é só um passo. Para um e para outro é um passo só, né? Para o 6 e para o 5. E finalmente eu completo com zeros aqui, ó, né? Do 6 para o 7 é um passo só, né? Então aqui essa matriz ainda tem 6 colunas, então eu vou fazer assim, ó, completar com zeros, né? E finalmente terminar a minha matriz. Quando eu for lá no Octave, né? Eu vou aqui no Octave e defino a minha matriz, né? Vai ser uma matriz quadrada, porque ela tem 7 linhas e 7 colunas. Aí, se você quiser somar todo mundo, aí que tá, ó, essa soma, você quer essa soma, não é? É a soma de todas as distâncias. Você, no Octave, você faz soma-soma. Por que duas vezes soma? Porque se você somar m uma vez, ele vai dar a soma de cada coluna. A soma da primeira coluna é 0, da segunda coluna é 1, aqui dá 6, entendeu? Então, para você somar tudo, você tem que fazer soma-soma. Então, deu 34. 34 será esse valor aqui, ó. Esse aqui é 34. Como tem 7 nós, então vai ser 34. Então, vai ser 2 vezes 7, n igual a 7, tá? Você pode até fazer assim, ó, n igual a 7, e aí colocar na forma 2 dividido, né, por n ao quadrado, n ao quadrado menos n, vezes aquela soma lá que deu 34. Ó. 1,62. Então, esse L aqui deu aproximadamente, né? Bom, ele deu aproximadamente 1,62. O que isso quer dizer, né? Que, em média, assim, se eu fizer uma brincadeira com você, falar assim, ó, observa esse grafo por 1 minuto. Depois eu escondo o grafo de você. E eu vou falar 2 vértices aleatórios, eu quero que você adivinhe qual que é a distância entre eles. Então, se você não se lembrar do grafo, uma boa sugestão é você dizer que a distância é 2. Porque essa média aqui, esse L aqui, essa média, que assim é a distância média, e essa foi a distância que o Milgram usou, né? Essa fórmula que ele usou no experimento dele, né? Ela diz que 2 vértices pegos ao acaso, né? Assim, estatisticamente falando, a distância seria 1,6, né? Mas não é. Ou é 1, ou é 2, ou é 3. Mas 1,6 está mais próximo de 2 do que ele está próximo de 1. Tá? Então, quer dizer que em raríssimos casos, em raríssimos pares de vértices, a distância vai ser 3. Na verdade, se você for pensar bem, para a distância ser 3 entre 2 vértices, tem só poucos pares têm isso, né? O 1 com 4, né? O 2 com 3, pouquíssimos pares têm distância 3. A grande maioria tem distância 1 e distância 2. E aqueles que têm distância 2, eles até superam os pares em número, os pares que têm distância 1 somente. Tá? Então, esse é o significado, né, da distância média. Então, assim, olha, agora são 8h37, então eu vou parar exatamente nesse slide,